Olá, bem-vindos à Reforça aí Educação. Hoje eu vou falar da questão de número 28 do concurso de assistente administrativo da UEST de 2021. Bom, vamos à questão, né? A questão diz o seguinte: em um arquivo há ao todo 28 processos, sendo N deles de aposentadorias e os demais de promoções. Nesse arquivo, a probabilidade de acessar ao acaso dois processos de tipos diferentes é igual a 10 sobre 21. O maior valor de n é igual a... Bom, vamos aqui a questão, né? A primeira coisa que ele me diz é que ele tem 28 processos e desses 28, n são de aposentadorias e os demais são de quê? Promoções, né? Então, isso já é um dado que eu posso anotar. Então, eu vou anotar aqui do ladinho, certo? Eu tenho 28 processos em que N são de aposentadorias e os demais são de promoções. N de aposentadorias, vou continuar mantendo N, tá? Isso aqui é o número de aposentadorias. E o P é o número de promoções. Certo, já vou salvar esse dado aqui. E o segundo dado que ele me dá na questão é a probabilidade de acessar ao acaso dois processos, né? Ele me dá a probabilidade de acessar ao caso dois processos de tipos diferentes. E ele me dá o valor dessa probabilidade, né? Que é 10 sobre 21. Então, eu posso anotar aqui, ó. Probabilidade é igual a 10 sobre 21. E o que é a probabilidade? Probabilidade nada mais é do que o número de casos favoráveis, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Certo? O que é o número de casos favoráveis? São o número de possibilidades em que esse caso de retirar dois processos de tipos diferentes vai acontecer. E o número de casos possíveis? São o número de possibilidades de retirar dois processos no total de 28, num grupo de 28 processos, certo? Então, aqui eu venho primeiro calcular o número de casos possíveis. Certo? O número de casos possíveis eu vou chamar até de NP. O número de casos possíveis é o número de possibilidades de eu retirar, a partir de 28 processos, dois processos, certo? Então, eu vou pegar qual é a relação que eu posso fazer para que isso ocorra, para calcular essa possibilidade. É uma relação de combinação. Eu vou combinar 28 processos em que eu vou ter que acessar dois processos a partir desse grupo de 28. E qual que é a fórmula da combinação? A fórmula da combinação é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, em que n vai ser o número total de elementos, que no caso são 28, então aqui é 28 fatorial, sobre o p. O p é a quantidade que eu vou retirar desses elementos, né? A quantidade que eu vou selecionar. No caso da questão, a quantidade que eu vou acessar, que no caso é 2. 2 vezes 2 fatorial, certo? Vezes n menos p, ou seja, 28 menos 2 fatorial. O que é o fatorial? O fatorial nada mais é do que a multiplicação do elemento pelos seus antecessores, até chegar no número 1. Então, o fatorial de 28 vai ser 28 vezes 27 vezes 26 vezes 25, assim sucessivamente até chegar em 1, certo? Até chegar em 1.
E aqui embaixo também é a mesma coisa. 2 vezes 1 vezes 28 menos 2, 26 fatorial. E aqui eu posso fazer o seguinte. O número de casos possíveis é igual ao quê? O 28 eu posso fazer o seguinte. O 28 vai ser o 27 vezes 26 fatorial. Posso deixar dessa forma. Por que eu quero deixar dessa forma? Porque embaixo eu tenho o 26 fatorial. Então, embaixo vai ser 2 vezes 26 fatorial. E aí eu já corto o 26 fatorial com o 26 fatorial. Posso cortar também o 28 com o 2. Porque aí, 28 sobre 2, 14. 14 vezes 27 aqui vai ser o número de casos possíveis. E aí eu salvo esse valor, 14 vezes 27. Ok. Salvei esse dado. E eu vou para o segundo dado que ele quer na questão, que é o número de casos favoráveis. Que eu vou chamar aqui de NF. O número de casos favoráveis, eu preciso ver quais são as possibilidades para acontecer o evento que ele me pede. Ele fala que ele vai acessar 2 processos de tipos diferentes. Então, primeiro ele vai ter que acessar um processo de aposentadoria e depois ele vai ter que acessar um processo de promoções. Então, para eu calcular esse evento, basta que eu faça uma combinação do número de aposentadorias, em que eu vou retirar 1, e multiplicar pela combinação do número de promoções, em que eu vou retirar 1 também. Ou eu vou pegar o número de promoções, que eu vou retirar 1, vezes o número de aposentadorias, que eu vou retirar 1 também. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado, né? Por quê? Porque é uma multiplicação. Então, para simular o número de casos favoráveis, essa é a relação. Eu vou usar a combinação do número de casos de aposentadorias, em que eu vou retirar 1, vezes o número de casos de promoções, em que eu vou retirar 1 também. É a combinação desses casos. Então, vamos lá. Eu vou precisar, então, do valor de Cn, da combinação de N a 1, e o valor de Cp. O valor de N aqui, eu vou botar aqui nesse cantinho aqui, Cn,1. Combinação de N, em que eu vou retirar um processo. Vai ser o número total, que é N, fatorial do número total, sobre o fatorial de 1. Ó, vou recorrer a essa fórmula de combinação aqui que eu já escrevi aqui em cima, viu? E isso aqui vai ser N menos 1 fatorial. E aí o que eu faço? N fatorial nada mais é do que N vezes N menos 1 fatorial. Sobre 1 fatorial é 1. Vezes N menos 1 fatorial. E aí eu corto aqui, ó, o N menos 1 fatorial com N menos 1 fatorial. Certo? E, então, a combinação de N, que eu vou retirar 1, vai ser igual a N. E, de forma semelhante, a combinação aqui, ó, de P, vou fazer a mesma coisa. P fatorial sobre 1 fatorial vezes P menos 1 fatorial. E aí, na expansão, vai ser P menos 1 fatorial sobre 1 vezes P menos 1 fatorial. Corto, corto, e o resultado vai ser P, certo? Então, aqui, o número de casos favoráveis nada mais é do que N vezes T, certo? Com esse resultado de número de casos favoráveis e o número total de casos possíveis, eu já posso fazer uma relação, né? Em que
A probabilidade aqui dada em cima é 10 sobre 21, né? 10 sobre 21 é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, 10 sobre 21 vai ser igual a N vezes P sobre 14 vezes 27, certo? E aí, o que eu posso fazer? Tá vendo que eu tenho duas variáveis, N e P? Então, não dá para encontrar o valor de N ainda, né? Eu preciso encontrar uma função que seja relacionada só a N. Como que eu faço isso? Eu substituo P por uma relação em que eu tenha só N. Como que eu posso fazer isso? Tá vendo aqui em cima que a gente botou aqui 28 processos é igual a N mais P? Então, eu posso dizer que P é igual a 28 menos N, certo? Eu deixo o P isolado e eu passo o N que estava somando aqui para o outro lado subtraindo. Então, P vai ser 28 menos N. E aí eu substituo. 10 sobre 21 é igual a N vezes 28 menos N sobre 14 vezes 27. Aí, eu posso fazer o seguinte. Eu posso deixar o N vezes 28 menos N de um lado. E do outro lado, eu posso botar o seguinte. O 10 vezes o 14 vezes o 27 sobre 21, certo? Isso aqui que eu fiz, ó. Tá vendo que estava aqui embaixo? Eu joguei para lá para o outro lado, multiplicando, certo? E deixei essa parte aqui isolada. Então, aqui na minha função vai ser N vezes 28 menos N igual a 10 vezes. Aí eu posso expandir. O que é 14? 14 é 2 vezes 7. O que é 27? 27 é 9 vezes 3 sobre 21. O que é 21? 3 vezes 7. Aí eu corto 3 com 3 e 7 com 7. E aí, isso aqui é a multiplicação de 10 vezes 2, 20. 20 vezes 9, 180. E aí, como ficou muito reduzido aqui embaixo, eu vou botar aqui em cima esse resultado. N vezes 28 menos N vai ser igual a 180. Pronto, eu já cheguei na equação que eu preciso resolver. E aí, essa equação eu posso resolver de duas formas. Por Bhaskara, né? Porque isso aqui vai dar a equação de segundo grau, porque n vezes 28 vai ser 28n, menos n vezes n ao quadrado, igual a 180. Então, isso vai dar uma equação de segundo grau, em que eu posso resolver pelos métodos em que eu resolvo a equação de segundo grau. Um deles é a fórmula de Bhaskara, certo? Então, vamos salvar essa equação e resolver pela fórmula de Bhaskara, certo? Nossa equação estava lá que era 28n menos n ao quadrado menos 180 igual a zero. Qual que é a fórmula de Bhaskara? Você lembra a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara me diz que o valor de x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a vezes... Isso mesmo, 2 vezes a apenas. E aí, mas o que é o termo b e o que é o termo a? Essa fórmula vem de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, eu tenho que saber que o a é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, o a, para nosso caso,
Quem que está acompanhando o x ao quadrado? Seria quem que está acompanhando o n ao quadrado. Seria menos 1. Menos 1. E o b? O b é quem está acompanhando n, que no caso é 28. Então, b igual a 28. E o c? O c seria... Tá vendo que o termo aqui do c é positivo? Mas ele aqui está negativo, então ele tem que agrupar esse valor negativo aqui também, viu? Então, o c vai ser o menos 180. Certo? Porque essa equação aqui também pode... Essa equação aqui que a gente viu, que é 28n menos n ao quadrado menos 180, ela pode ser colocada dessa forma. Menos 1 vezes n ao quadrado mais 28n menos 180. Certo? Não pode ser escrito dessa forma? Pode, né? Então, ele tem os valores de a, b e c a partir dessa equação. E aí eu jogo aqui na equação de x. X vai ser igual a menos b, que é menos 28, então, né? Que o valor de b é 28. Mais ou menos raiz de 28 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes, aí eu multiplico. Quem é a? Menos 1. Vezes c. Quem é c? Menos 180. Isso tudo sobre 2 vezes a. Então, é 2 vezes menos 1. Então, aqui eu vou botar aqui do ladinho 28 vezes 28. 8 vezes 8, 64. Fica o 4 mais vai o 6 lá para cima. 2 vezes 8, 16. Mais 6, 22. 2 vezes 2, 16. 2 vezes 8, 20, 16. Fica o 6, vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Certo? E isso vai dar 784. Então, aqui vai ser... O x vai ser igual a 784. Opa, perdão. X vai ser o menos 28 mais ou menos raiz de 28 ao quadrado, que a gente acabou de calcular, que é 784. E aqui eu posso multiplicar o 4 por 180, né? Vamos aqui, 180 vezes 4, que é isso que ele está fazendo aqui, ó. 4 vezes menos 1 é 4, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 180, vamos calcular. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. Mais 1, mais 3, 7. Então, tá vendo que aqui eu tenho menos vezes menos? Quando eu multiplico menos vezes menos, vai dar mais. Porém, aqui na frente tem um sinal de negativo, né? Então, isso aqui vai dar menos mesmo. Menos 720. Certo? Sobre 2 vezes menos 1, menos 2, certo? E agora eu faço o cálculo. X vai ser então o quê? Menos 28, mais ou menos 784, menos 720. Isso aqui vai dar 64, né? Ó. E aqui fica 4, 8 menos 2, 6, 7 menos 7, 0. Então, isso aqui vai dar mais ou menos raiz de 64 sobre menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 28, mais ou menos, raiz de 64, 8. Mais ou menos 8 sobre menos 2. Então, vamos para o primeiro caso. Primeiro caso em que vai ser menos 28 mais 8 sobre menos 2. Isso aqui vai dar quanto? Menos 20, certo? Sobre menos 2.
Tá vendo que a divisão é com os sinais iguais? Que ele está dividindo negativo com negativo? Então, essa divisão vai ser um número positivo. Sempre que você divide dois termos em que eles têm sinais iguais, o resultado dá positivo. Se os sinais fossem diferentes, daria negativo. Então, vamos lá. 20 sobre 2, 10. Ok. Esse foi o primeiro x encontrado. E o segundo x? Vou até chamar de x1. x1 é igual a 10. E o outro x, chamado de x2, seria quando menos 28 estaria menos 8 sobre menos 2. Então, x2, menos 28 menos 8, vai dar menos 36, tá? Sobre menos 2. Então, x2 seria, novamente, como os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Então, basta eu dividir 36 por 2. 36 dividido por 2, 18, né? Então, eu tenho aqui, o n pode ser tanto 10 quanto 18. Mas ele quer o maior valor de n. Então, dentre esses dois, o maior valor é o 18. Então, a nossa resposta vai ser letra D. Está bem? Ficou bem clara a questão? Espero que tenha compreendido. É uma questão um pouco mais longa, mas acredito que dá para entender bem se você fizer com calma e entender bem os conceitos de probabilidade, de combinação, que é muito importante para esse caso da questão. Obrigado por ter assistido até aqui. Comente se você gostou da resolução e comente se você teve algumas dúvidas durante o processo. Para você continuar nos acompanhando, basta que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e a gente vai estar postando mais conteúdos desse tipo. Está bem? Obrigado por ter nos assistido. Nos acompanhe nas nossas redes sociais também. Aqui embaixo tem o nosso Instagram e o nosso e-mail. Se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e até a próxima aula.